Desde o início dos tempos, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. A imensidão do universo sempre foi um mistério, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender quem somos e de onde viemos. Hoje, você vai conhecer uma revelação que pode mudar tudo o que acreditávamos saber sobre o cosmos. Os primórdios da humanidade, o céu sempre foi um mistério. Olhar para o infinito desperta em nós perguntas que ecoam desde os tempos antigos. De onde viemos? Como tudo começou? E será que conseguimos enxergar o momento em que o próprio universo nasceu? Essas são questões que, até pouco tempo atrás, pareciam inalcançáveis. Mas agora, uma nova janela para o cosmos foi aberta. E ela pode ter revelado algo simplesmente inacreditável. Nos últimos meses, o telescópio espacial James Webb, o instrumento mais poderoso já enviado ao espaço, pode ter feito uma das maiores descobertas da história da astronomia moderna. Segundo novos dados obtidos por pesquisadores, o Webb encontrou sinais de objetos tão antigos que podem ter se formado apenas 100 milhões de anos após o Big Bang. Em termos cósmicos, isso é quase como enxergar o instante em que o universo começou a brilhar pela primeira vez. Para entender a grandiosidade dessa descoberta, é preciso lembrar que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. O que o James Webb observou está tão distante que sua luz viajou por quase toda a história cósmica antes de chegar até nós. Estamos, literalmente, olhando para o passado, para uma era chamada de amanhecer cósmico, o período em que as primeiras estrelas e galáxias surgiram, moldando tudo o que existe hoje. Durante décadas, os astrônomos sonharam em observar essa época. O telescópio Hubble chegou perto, identificando galáxias formadas cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Mas o James Webb foi muito além. Equipado com instrumentos capazes de detectar a luz infravermelha emitida por objetos extremamente antigos e distantes, ele conseguiu ultrapassar os limites do observável. O resultado? A detecção de 9 possíveis galáxias ultradistantes, sendo 3 delas candidatas a estarem entre os objetos mais antigos já vistos pelo ser humano. Se você ama ciência, mistérios e as histórias mais fascinantes do universo, aproveita e segue a gente aqui. Assim você não perde nenhuma das descobertas que estão mudando nossa forma de enxergar o espaço. Esses 3 objetos apresentam um redshift, uma medida de deslocamento da luz causada pela expansão do universo, equivalente a Z igual a 25. Traduzindo, eles estariam situados a aproximadamente 100 milhões de anos após o Big Bang. Isso é tão cedo na história cósmica que desafia praticamente tudo o que sabemos sobre formação de estrelas e galáxias. Mas o que exatamente o James Webb encontrou? As análises iniciais sugerem que esses objetos têm cerca de 10 milhões de vezes a massa do Sol e uma idade estimada em 30 milhões de anos. São corpos extremamente massivos, jovens e com pouquíssima poeira cósmica, o que os torna incrivelmente brilhantes em luz ultravioleta. Essa característica fez os cientistas considerarem uma hipótese que, se confirmada, seria simplesmente revolucionária. Eles podem ser as primeiras estrelas do universo, as chamadas estrelas de população terceira. Essas estrelas são o santo graal da astronomia. Nunca foram observadas diretamente, apenas previstas por modelos teóricos. Elas seriam compostas exclusivamente por hidrogênio e hélio, os elementos primordiais formados logo após o Big Bang, sem traços de metais mais pesados. Isso significa que as estrelas de população terceira representam literalmente o nascimento da luz no universo. Se o James Webb realmente detectou essas estrelas, estamos testemunhando o momento em que a escuridão deu lugar ao brilho cósmico. Porém, há uma possibilidade ainda mais surpreendente. Esses objetos também podem ser buracos negros primordiais, estruturas formadas não pela morte de estrelas, mas diretamente a partir do colapso de enormes nuvens de gás e poeira nos primeiros instantes do cosmos. Diferente dos buracos negros comuns, que nascem do fim de estrelas massivas, os primordiais teriam surgido espontaneamente, moldando o tecido do universo antes mesmo de as primeiras galáxias existirem. A ideia de buracos negros primordiais é antiga, mas sempre foi teórica. Se essa observação confirmar a existência deles, isso pode explicar inúmeros enigmas cósmicos, inclusive a origem da matéria escura, a substância invisível que compõe mais de 80% do universo, mas que até hoje ninguém conseguiu observar diretamente. Em outras palavras, o James Webb pode ter acabado de dar as primeiras pistas sobre o que realmente mantém o cosmos unido. Mas há um detalhe importante: essas descobertas ainda são preliminares. Os cientistas utilizaram um método chamado fotometria, que analisa a luz captada nas imagens para estimar distâncias e composições. Para ter certeza absoluta, será preciso realizar uma análise mais precisa, chamada espectroscopia,
que decompõe a luz desses objetos e confirma o valor exato do redshift. Esse processo está em andamento, e o resultado pode redefinir completamente nossa compreensão do universo primitivo. Mesmo assim, o simples fato de o James Webb conseguir detectar sinais tão distantes já é um marco histórico. Durante muito tempo, acreditava-se que seria impossível observar além dos 200 milhões de anos após o Big Bang. O telescópio não apenas superou essa barreira, como mostrou que o universo pode ter se estruturado muito mais rapidamente do que se imaginava. Se essas galáxias ou buracos negros realmente existiam apenas 100 milhões de anos após o início de tudo, isso significa que a formação das primeiras estruturas cósmicas aconteceu quase imediatamente após a expansão inicial. Em vez de um universo calmo e vazio, o que o Webb está revelando é um cenário vibrante, caótico e cheio de energia. Um cosmos que, desde o início, já fervilhava de luz e gravidade. E isso levanta uma questão fascinante. Será que estamos prestes a testemunhar o verdadeiro nascimento das primeiras estrelas? Ou será que essas observações vão revelar que o universo é ainda mais misterioso do que imaginamos, repleto de fenômenos que desafiam nossas leis da física? Os pesquisadores estão empolgados, e com razão. Se confirmadas, essas descobertas colocam o James Webb no centro de uma das maiores revoluções científicas do século. Estamos falando de observar a aurora do cosmos, o momento em que tudo começou a se organizar. Imagine olhar para o passado e ver o instante em que a primeira estrela acendeu sua luz. É exatamente isso que a humanidade pode estar prestes a fazer. Enquanto aguardamos a confirmação espectroscópica, os astrônomos já estão planejando novas observações direcionadas a esses 9 objetos. Com o poder do espectrógrafo do James Webb, será possível analisar em detalhes a composição química, a temperatura e o tipo de radiação que eles emitem. Essas informações poderão confirmar se são galáxias recém-nascidas, estrelas primordiais ou buracos negros ancestrais. Independentemente do resultado, uma coisa é certa: o James Webb está cumprindo sua missão de transformar a forma como enxergamos o universo. Cada nova imagem, cada ponto luminoso detectado no infinito, é uma peça do quebra-cabeça cósmico que tentamos montar há séculos. O que antes era apenas teoria agora começa a ganhar forma e luz. Pela primeira vez, estamos vendo os primeiros capítulos da história universal. O momento em que a escuridão foi rompida pela criação das primeiras fontes de energia. Esses achados também mostram como a ciência é um processo contínuo. Muitas vezes, as descobertas começam com hipóteses ousadas, seguidas de verificações, refutações e confirmações. É assim que o conhecimento avança, passo a passo, observação após observação, até que o universo revele seus segredos mais profundos. Em breve, poderemos saber se o que o James Webb viu foram de fato as primeiras estrelas, os primórdios da luz, ou se estamos diante de uma população desconhecida de objetos cósmicos que jamais imaginamos existir. Seja qual for a resposta, essa jornada apenas começou. O telescópio espacial James Webb nos lembrou de algo essencial: ainda muito que não sabemos sobre o universo. E talvez, ao olhar para as profundezas do espaço, estejamos não apenas observando o passado distante, mas também compreendendo nosso próprio lugar na vastidão do tempo e da existência. Porque, no fim das contas, estudar o cosmos é também estudar a nós mesmos, feitos de poeira estelar, observando o mesmo brilho ancestral que um dia nos deu origem. Cada nova descoberta no espaço não é apenas sobre estrelas ou galáxias, é sobre nós mesmos. Somos feitos da mesma matéria que brilha nas profundezas do cosmos, e entender o universo é também entender nossa própria origem. O James Webb pode estar mostrando onde tudo começou, e talvez, onde ainda podemos chegar.